Bom, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes no Instituto de Relações Internacionais e também a todas as pessoas que nos acompanham pela transmissão ao vivo no canal do IRI no YouTube. É um prazer estar neste evento com todos vocês, todos e todas, e damos início agora então à nossa sessão vespertina com a primeira mesa sobre América Latina e Europa construindo uma agenda ambiental. Eu sou João Amorim, serei o moderador desta mesa e tenho aqui, conto com a companhia honrosa nesta mesa, né, da Maria Fernanda Espinosa, que foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, que participará online. Ela está em Nairobi, no Quênia, agora. E ao meu lado aqui, presencialmente, o meu querido amigo Paulo Magalhães, da Universidade do Porto. E a importância de falarmos dessa questão da integração entre... Obrigado, Cristina. Da integração entre América Latina e Europa em relação às questões ambientais, pelo próprio imperativo do tema e da situação, não apenas pelo que acontece hoje, né, a situação que enfrentamos hoje no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, né, e a recorrência desse tipo de desastre, de catástrofe ambiental, né, mas também pela situação das mudanças climáticas, do aquecimento global e pelo que acontece no mundo também. Conversava agora há pouco com Maria Fernanda, que, como lhes disse, está em Nairobi, no Quênia. Quênia também é um país profundamente afetado por chuvas intensas recentes e por inundações, sobretudo na sua área rural, a exemplo do que acontece conosco aqui no Rio Grande do Sul, né, com os nossos irmãos gaúchos, né? E sem mais delongas, até porque temos uma questão de horário por conta do fuso horário, sem mais delongas eu vou então passar a palavra a María Fernanda Espinosa. María Fernanda, es un honor para nosotros contar con tu participación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy la bienvenida al evento y te paso la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joao. Es un placer también estar compartiendo este espacio con Paulo Magalhães, a quien admiro y respeto mucho su trabajo, que ha sido también un socio intelectual por algunos años, y estoy encantada de poder estar con ustedes en este seminario internacional que junta a Europa y América Latina, y en este caso particular que junta a Europa y América Latina en una agenda por la sostenibilidad y por el combate iba a decir al cambio climático, pero el cambio climático es un síntoma de una crisis planetaria sistémica mucho más profunda, ¿no? Así es que es un placer de estar aquí con ustedes, y como bien lo decías, Joao, el tema del cambio climático está afectando al Río Grande del Sur en Brasil, causando tantas pérdidas, tanto dolor, y ahora estoy en Nairobi, que también está bajo el agua, y donde las vidas humanas, la pérdida de infraestructura, la seguridad alimentaria están siendo severamente amenazadas por las inundaciones. Es decir, el cambio climático no es un escenario de futuro, lo estamos sufriendo aquí y ahora, y la paradoja es que tenemos la tecnología, sabemos lo que está pasando, tenemos el conocimiento, la ciencia, y no podemos tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y tanto el llamado sur global, yo prefiero llamar la mayoría global, porque somos la mayoría, el sur, hay países como Australia o Nueva Zelanda que también están en el hemisferio sur. Entonces, como geógrafa, me cuesta hablar del sur global, diría más bien la mayoría global. Tanto nosotros como Occidente, yo creo que
conocemos y vivimos la gravedad del cambio climático y los impactos que tiene, ¿no? Esta es una crisis compartida, ¿no? Que puede y debería ser un punto de partida para la cooperación, para el encuentro, no solo al interior de América Latina y el Caribe, sino un puente de diálogo con el llamado Occidente, ¿no? Con el mundo industrializado de Occidente. ¿No? Por un lado, hay que decir, la ciencia lo dice, Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo y los riesgos climáticos amenazan severamente la seguridad energética y alimentaria, los ecosistemas, la infraestructura, los recursos hídricos e incluso la estabilidad financiera y la salud en Europa, ¿no? Los estudios señalan que Europa debe volverse una de las zonas más cálidas y más secas en el mundo, ¿no? Mientras que unas zonas serán más secas y otras serán demasiadamente húmedas. Ahorita, precisamente, o poca agua, o demasiado poca agua, o demasiada agua, ¿no? Y actualmente países del sur de Europa, como España y como Portugal precisamente, se enfrentan a graves sequías. Esto amenaza los cultivos y vemos que el sur de Europa tiene las reservas más bajas de agua. Eso lo hemos visto de primera mano en España, por ejemplo, ¿no? Mientras que otros países más hacia el norte de Europa han enfrentado fuertes lluvias e inundaciones. En los últimos 40 años, los fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, olas de calor, inundaciones, han causado ya entre 85,000 y 145,000 muertes humanas en toda Europa. Y más del 85% de esas muertes se debieron a olas de calor, ¿no? Las pérdidas económicas por estos fenómenos extremos alcanzan alrededor de medio billón de euros durante este periodo, ¿no? Estamos hablando half a billion, no sé cómo se pueda traducir. Entonces, por un lado, pues este es un poco el escenario trágico de los impactos del cambio climático en Europa, pero hablando de nuestra región, hablando de América Latina y el Caribe, ¿no? Somos una región también altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Vemos lo que está ocurriendo con nuestros servicios ambientales, con nuestras economías, con la seguridad humana en nuestra región, ¿no? América Latina es la segunda región más afectada por desastres después de Asia y el Pacífico, ¿no? Y esto, los expertos hablan de un 3.3 a 3.6 mil millones de personas, ¿no? Increíble, viviendo en comunidades altamente vulnerables en América Latina y el Caribe. 3.6 mil millones de personas viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático, ¿no? Desde el año 2000, o sea, en apenas 24 años, menos de cuarto de siglo, 190 millones de personas han sido afectadas por más de 1.500 desastres que han impactado a América Latina. Entonces, bueno, América Latina tiene, pues además, yo digo, la gran riqueza de su región amazónica, que compartimos 8 países, incluyendo Brasil, altísima biodiversidad, el segundo reservorio mundial de agua dulce y sin embargo una acelerada proceso de deforestación que hay que decir, la información que tenemos desde Brasil es muy alentadora para revertir los procesos de deforestación en la Amazonía brasileña. Lamentablemente los países de la alta Amazonía, o sea los países andinos como Ecuador, Perú o Bolivia, esa tendencia para revertir la deforestación no se registra de esta misma manera, ¿no? Hay una gran política ahora en Brasil, una política expresa de acción afirmativa para combatir la deforestación. Y eso realmente es bueno para Brasil, es bueno para el mundo, es bueno para la Amazonía, es bueno para
combatir la triple crisis planetaria de la que pues se habla mucho en la conferencia aquí en Nairobi, de esta triple crisis planetaria que es la crisis de extinción, es decir, de deterioro de la biodiversidad, la crisis climática y la crisis de contaminación. Así es que el escenario no es muy prometedor y dicen que es en la crisis donde deben juntarse las voluntades y fortalecer los partenariados y el trabajo compartido, ¿no? Como dice la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas en relación al calentamiento global, ¿no? Esto es un tema ya conocido por todos, pero sabemos bien que los países que son responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero son Estados Unidos, India, la Unión Europea, China, Rusia, en fin, incluso Brasil. Todos estos países juntos pues hacen más del 50% de la población global y la gran mayoría de las emisiones, ¿no? La Unión Europea pues aporta con casi el 7% de las emisiones a nivel global, mientras que el aporte de América Latina es relativamente bajo todavía, ¿no? Así es que este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas me parece que es un tema que debe prestarse a la cooperación y al diálogo entre Europa y América Latina. Entonces, la idea es distribuir de manera más justa esta carga y movilizar los recursos necesarios, las tecnologías bajas en carbono necesarias, lo que en la Convención de Cambio Climático se llaman los medios de implementación, es decir, cómo se logra construir economías bajas en carbono, modelos de producción y consumo que sean bajas en carbono, que tengan una baja huella de carbono, pues se requiere recursos y se requiere transferencia de tecnología y construcción de capacidades. Es ahí donde me parece que puede haber una convergencia de intereses. Yo solamente quiero confirmar algo. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Porque ideas hay muchas. Yo quiero escuchar también a Paulo. Entiendo que va a haber una interacción con los estudiantes, pero pues para tener una idea y para ir cerrando un poco, dando pues algunas ideas, algunas conclusiones y avanzando. Tú dime, Joao, ¿cuánto tiempo habría? Sí, programamos que tendrías de 25 hasta 30 minutos para hablar y después de 5 a 10 minutos de respuestas a las preguntas de la audiencia. Se te está bien. Perfecto. Entonces voy bien. Sí, perfecto. Ya, ok. Solo me dices cuando ya me queden unos 5 minutos, porque este es un tema que me apasiona muchísimo y que podría hablar largamente, ¿no? Claro, solo te preguntaría cómo estás de horario. Si, por ejemplo, después de tu ponencia, podríamos tener la ponencia de Paulo, después abriríamos para las preguntas, o si prefieres que te hagan las preguntas después de tu ponencia por cuenta de tus compromisos y por cuenta del fuso horario. No, mira, no te preocupes, porque yo creo que todos nos vamos a beneficiar de escuchar a Paulo. Perfecto. Y yo creo que sería muy bueno escucharlo a él y luego entrar en un periodo de preguntas y respuestas. Sí, efectivamente, aquí en Nairobi es bastante tarde y yo empecé muy tempranito en la mañana. Ajá. Así es que pido disculpas si no estoy muy coherente, ¿no? Pero pues no, sí. Está muy bien, estás muy bien, muy bien. Sí, entonces, y este día he hablado mucho, he estado como en 4 espacios y dirigiendo un plenario en la conferencia que duró casi 3 horas, pero absolutamente estoy a disposición. Solo me dices, bueno, ya tienes solo 5 minutos para poder ir concluyendo. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, te concedo 20 minutos más pasamos a Paulo. A Paulo. Perfecto. Bueno, entonces un poco lo que decía es, mira, tenemos
riesgos compartidos, el cambio climático, pero también la crisis de pérdida de biodiversidad, pero también la contaminación. A veces no le prestamos atención al tema de la contaminación y es un tema tremendamente grave que también afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Y decía, tenemos los mismos riesgos, tenemos problemas que enfrentar de manera mancomunada. Sin embargo, creo que no hemos logrado los partenariados, los acuerdos, el diálogo necesario, donde que pongan de manifiesto esta idea de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Yo creo que América Latina y el Caribe traemos una riqueza de conocimientos, de recursos genéticos, de modelos de construcción de resiliencia y de adaptación, y Europa trae lo suyo también. Entonces, yo pienso que nuestra región es muy rica en conocimientos tradicionales sobre la gestión ambiental, la adaptación al cambio climático, la construcción de resiliencia. Y Europa o el llamado Occidente, pues tiene mayor desarrollo tecnológico, más desarrollo en las ciencias occidentales. Y básicamente yo creo que se puede pensar en un diálogo intercultural de diferentes epistemologías para enriquecernos mutuamente, ¿no? Pensar en códigos epistemológicos no occidentales que pueden dar algunas de las claves de manejo ambiental, de reducción de la vulnerabilidad, de respuestas de adaptación que son muy interesantes. Y hay varios ejemplos en ese sentido, ¿no? Y ahí tenemos una experiencia de miles de años de nuestras comunidades rurales, de los pueblos indígenas de América Latina, donde pues esos conocimientos no son improvisados, son literalmente de miles de años de cuidado y de conocimiento de las dinámicas de funcionamiento de la naturaleza. Así es que América Latina, y lo sabemos también, es una de las regiones más biodiversas del mundo, tiene casi el 40% de las especies del planeta, el 40% de las fuentes de agua dulce del mundo, el 16% de los bosques. Los pueblos indígenas son y han sido custodios y guardianes de estos recursos por miles de años, ¿no? Esa riqueza está a la vez contrarrestada por los impactos que genera el cambio climático. Y de nuevo, para dar un dato, en América Latina 50 millones de mujeres están involucradas en sectores que son tremendamente vulnerables a los cambios climáticos, como la agricultura, por ejemplo, ¿no? Si bien estamos hablando de 58 millones de mujeres vinculadas a la agricultura y al manejo sostenible de recursos, tenemos que decir que menos del 30% de estas mujeres tienen derechos de propiedad sobre sus tierras. Realmente están llamadas, y hay igual mucha literatura que prueba esto, que son las mujeres y las niñas quienes juegan un papel vital como agentes de construcción de resiliencia y adaptación al cambio climático, ¿no? Hay varios proyectos exitosos que, pues, si a alguien le interesa en particular, me encantaría poder compartir con ustedes. Yo creo que es importante cuando pensemos en este diálogo transatlántico y con el Pacífico también, pensar en el rol de las mujeres como liderando y agentes de soluciones ambientales, pero también pues como las personas el sector de la población que más sufre los efectos y los impactos del cambio climático. Entonces, si uno dice, si tenemos problemas compartidos, si la situación es tan dramática y crítica,
¿no? ¿Por qué no logramos ponernos de acuerdo en los temas fundamentales en materia de ambiental? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en los esfuerzos que necesitamos para una transición energética que sea justa, que sea incluyente, que pueda contar con los recursos necesarios, con las tecnologías necesarias? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿No? En el caso de América Latina, vemos que, o sea, hay varios obstáculos, yo diría, estructurales que son graves, ¿no? Lamentablemente, América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en este momento. Lamentablemente, también América Latina es una de las regiones más violentas, de mayor número de muertes, donde se entrecruzan las desigualdades, la baja productividad, la baja competitividad, un incremento de la pobreza extrema con el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Y también con altos niveles de endeudamiento, ¿no? Muchos de los países de América Latina tienen que honrar el pago de los intereses de la deuda externa y sacrificar su inversión en salud, en educación, en fin, ¿no? Y ahí, en el momento que un jefe de Estado o jefa de Estado tiene que decidir cuáles son las prioridades, decir, invertir en revertir el cambio climático o invertir en salud, en educación, y sobre todo eso, pagar los servicios de deuda. Más de la mitad de los países de América Latina se cuentan como los países altamente endeudados. Entonces, la situación de la región, la recuperación post-COVID de América Latina ha sido muy irregular, muy lenta, y con todos estos problemas estructurales de los que hablaba, ¿no? Financiar el desarrollo sostenible, invertir en construcción de resiliencia, invertir en una transición ecológica adecuada, es una gran responsabilidad, y hay que decir la verdad, o sea, los recursos no están ahí. Vemos los compromisos de financiamiento de los llamados países del norte, por ejemplo. Acordamos me parece que fue en el 2009 en Cancún, $100 millones al año para los países en desarrollo, para sus esfuerzos de adaptación y mitigación, el famoso Fondo Verde Climático. $100 millones al año, y no hemos logrado cumplir esa meta. Ahora ya hay estudios más actualizados que te dicen que para una transición a una matriz energética baja en carbono con inclusión social, estaríamos hablando de $4.000 millones, $4 billones al año para los países de renta media y baja, donde están prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, justo ahora, hace poco, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, habla de que la necesidad de financiamiento para la adaptación en los países de renta media y baja fluctúa entre los 160.000 y los 340.000 millones de dólares al año hasta el año 2030. Entonces, realmente, si América Latina quiere cumplir con sus objetivos climáticos, debería tener una inversión anual de entre el 7 y el 11% de su Producto Interno Bruto. Y sabemos que eso no se puede hacer porque, si bien sabemos que el riesgo climático es enorme, pues también lo es las necesidades de inversión en salud, en educación, el servicio de la deuda externa, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, pues América Latina no está en la posición en la que está Europa, donde estamos hablando de paquetes de estímulo fiscal para el Pacto Verde Climático Europeo, que me parece que es de alrededor de 1.8 billones, o sea, 1.8 mil millones de euros para apoyar el Pacto Verde Europeo. Entonces, ahí hay una gran disparidad en los recursos que tenemos, en las tecnologías que tenemos, en los problemas estructurales que tenemos en América Latina, y, por supuesto, un desbalance en los niveles de desarrollo, ¿no? Una de las discusiones más graves en las negociaciones climáticas es cuando se habla de los medios de implementación, es decir, los recursos, la tecnología,
las capacidades. Y ahí vemos un gran desencuentro entre las posiciones del norte industrializado y del llamado sur global. Entonces, la situación no es sencilla. Negociar temas de cambio climático no es negociar reducir emisiones, es algo mucho más grande y más profundo. Negociar las decisiones sobre cambio climático es negociar estilos de vida, es negociar el derecho al desarrollo, es negociar con las dinámicas geopolíticas a nivel global. Por eso, pues mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué tantas conferencias de las partes? ¿Por qué Dubái y Glasgow y todo lo demás y no podemos llegar a acuerdos? No podemos llegar a acuerdos porque el cambio climático no es un problema ambiental solamente, es un problema geopolítico, es un problema de estilos de desarrollo, es un problema de producción y consumo, ¿no? Y es un problema, yo diría, hasta cultural y epistemológico, o sea, es un problema mucho más profundo. Y por eso a veces cuando se habla de la crisis planetaria, de la crisis de la naturaleza, que es algo mayor, es una crisis, si se quiere, civilizatoria, pues se usa el cambio climático como el indicador. El cambio climático es un síntoma, es un indicador de un problema mucho mayor. Pero eso no quiere decir que sea imposible que se pueda construir una convergencia y una agenda con Europa. Yo pienso que uno de los temas en los que hay que trabajar es la necesidad de un diálogo más constructivo, de la construcción de confianza, ¿no? Encontrar canales de comunicación efectiva, pero también me parece que fortalecer la integración regional latinoamericana. Yo creo que el foro, la última cumbre y foro entre América Latina a través de la CELAC y la Unión Europea, yo creo que fue un notable esfuerzo. Yo estuve bastante cerca siguiendo ese encuentro entre Europa y América Latina después de varios años donde no hubo un encuentro de esa naturaleza, ¿no? Para pues buscar mecanismos de asociación, de partenariado para fortalecer los lazos culturales, económicos, pero también ambientales entre ambos, ¿no? Entonces, y básicamente yo creo que nos unen muchas cosas, ¿no? La convicción de la importancia que tiene el sistema multilateral, la apuesta, por ejemplo, por la paz, los temas para lograr revertir la crisis planetaria y los temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos temas para tejer y fortalecer la agenda birregional, basándose en el principio pues, de quién aporta qué y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Yo creo que un poco se me acaba el tiempo, pero quizá una reflexión final, ¿no? Y la reflexión final es que cuando se habla de cómo explorar la cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe en materia ambiental, por lo general se dice, bueno, todo esto se concentra en las negociaciones de cambio climático, donde por lo general los países del llamado sur global pues entran en confrontación con los países industrializados por el tema de transferencia de recursos, por el tema de acceso a la tecnología, por el tema de la diferencia de capacidades. Y la verdad es que realmente yo creo que el problema es mucho más profundo y ese problema más profundo es un tema de nuestros estilos de desarrollo. Es un tema de realmente pensar nuestros modelos de desarrollo de otra manera. Medir el desarrollo no desde el antiguo parámetro del Producto Interno Bruto, sino medir el desarrollo por la capacidad de no destrucción de nuestras sociedades, ¿no? De exacerbación del consumo y medir yo diría que la prosperidad de nuestras economías y sociedades en la medida en que podemos realmente respetar los límites planetarios
y tener una vida con dignidad para todos y todas. Así es que creo que una oportunidad, Brasil tiene en este momento varias oportunidades que creo que son muy importantes, ¿no? Que es primero la presidencia del G20, luego la presidencia de la COP número 30 en Belén, pero también la reunión de los BRICS. De las economías emergentes. Y yo creo que el hilo conductor entre estos momentos y espacios tiene que ser repensar el desarrollo, repensar la manera en la que utilizamos nuestro espacio atmosférico, aprender de ciertos avances normativos como la ley portuguesa de cambio climático que reconoce el cambio climático como un bien común de la humanidad, un clima estable como parte del patrimonio compartido de la humanidad, y digamos, ir un poquito más allá de las agendas que han complicado la relación birregional desde hace muchos años, ¿no? Que todo se traduce en cuánto dinero me das, cuánto dinero recibo, acceso a la tecnología, que son cosas vitales, determinantes para los países de América Latina, por ejemplo, pero que me parece que pues deben ir más allá a discutir otros temas mucho más profundos, como son nuestros modelos de desarrollo, como son cómo delinear una trayectoria de transición ecológica que sea muy alta en equidad social, muy baja en carbono y muy alta en justicia e inclusión también. Eso se dice fácil, pero pues es difícil de hacer, pero no imposible. Yo estoy convencida que es la buena diplomacia, que es la integración regional, que es el diálogo diplomático y que es también la convergencia y la alianza entre los pueblos los que pueden hacer la diferencia. Así es que muchas gracias y con esto te devuelvo la palabra, Joao, y con mucho interés de escuchar a Pablo. Muchas gracias, María Fernanda, por tus palabras, por tus informaciones, por la ponencia tan brillante, esclarecedora. E agora, sem mais delongas e agora sem mais demoras, eu passo a palavra ao professor Paulo Magalhães, meu querido amigo, e um dos responsáveis, né, pela Casa Comum da Humanidade e por diversos projetos em que participamos juntos. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco na tarde de hoje. Muito obrigado, Maria Fernanda, mais uma vez sempre espetacular. E acho que a Maria Fernanda Espinosa tocou no ponto essencial. O clima é tudo, mexe em tudo, é geopolítica, é economia, é relações internacionais, é estilos de vida, é tudo, porque tudo tem impacto no clima. Nós estamos num sistema terrestre, não estamos isolados deles, a humanidade é parte do sistema terrestre e, como todos os seres vivos, tem processos químicos de absorção e de emissão, e isto acontece não só ao nível de cada um na nossa vida. Quando respiramos estamos a alterar quimicamente a atmosfera, mas em todas as nossas atividades tem realmente efeitos no clima. E, portanto, este é realmente um problema muito profundo. Que pensar que o clima é uma componente de outros problemas parece-me errado, porque há questões estruturais a todos os níveis, economia, direito e tudo mais. Como jurista, tenho, ao longo da minha vida, tentado perceber como é que isto pode haver uma solução. Porque está há mais de 30 anos esperar uma solução diferente, com base no mesmo problema estrutural, é esperar, como dizia o cantor o Sérgio Godinho, é esperar pelo comboio na paragem do autocarro. Ele não vem. E os cientistas, este artigo que vocês têm aqui, saiu ontem no The Guardian, os cientistas estão assustadíssimos, porque, ao contrário do que
a maior parte das previsões, todos os processos estão a ser muito mais rápidos do que se pensava. Houve um grupo de cientistas, chamados cientistas do sistema terrestre, no qual um dos nossos fundadores, o professor Will Stephan, que é o pai das ciências do sistema terrestre, que trabalhou comigo neste projeto, me disse já há vários anos que o POP 1.5 não era sequer um objetivo credível. Há muitos efeitos cascata que iam acontecer e que iam acelerar profundamente este processo, tal como nós estamos a ver. E, portanto, isto é mesmo uma questão em que não há o eu e o tu, que é o que um bocado eu vejo aqui no European Green Deal. A mim, como europeu, eu estudei para este trabalho e para o livro muita da política climática europeia, é realmente a mais avançada, é inovadora, mas dá a sensação que a Europa pensa que vai fazer um jardim na Europa de forma isolada do resto do mundo. E sem perceber que, provavelmente, pelas razões históricas, por razões culturais, às tantas não há um outro parceiro no mundo que tenha essa obrigação de pensar no todo. O que eu sinto quer nas COPs, quer em toda a política climática, ninguém pensa no todo. Não há o todo. Cada um pensa no que eu posso ganhar ou posso perder, na tua responsabilidade e na minha, e tu fizeste isto e eu fiz aquilo. E o todo não existe. Se não há o todo, não vai haver ninguém. Porque todos nós somos sistema terrestre, todos nós somos parte do sistema terrestre. Portanto, isto obriga a nós pensarmos de maneira diferente. E tem estes objetivos da neutralidade, que todos sabem, do European Green Deal, que 2050 a neutralidade, de forma muito correta, já começa a pensar em emissões negativas após 2050, mas o relatório de abril deste ano da Agência Europeia do Ambiente veio claramente dizer que a Europa não está preparada para o rápido crescimento dos riscos climáticos. E que, tal como disse a Maria Fernanda, a Europa é das zonas do planeta no qual Portugal está no sul, é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas. Isto quer dizer, o continente mais avançado no combate às alterações climáticas é também o continente mais afetado. Isto quer dizer o quê? Que por muito que faça e que tenha todos os objetivos bonitos e importantes que tem, não vai ter o prazer de usufruir do seu esforço, de ter os resultados do esforço que fez. E, portanto, temos que pensar de maneira diferente. Porque isto de ter objetivos e fazer esforços, que se depois não temos os resultados, isto traz também problemas políticos e traz feedbacks, como nós já estamos a ver com os agricultores nas cidades europeias a reclamarem. E, para nós percebermos o contexto disto, nós temos que perceber, tal como diz aqui o relatório do IPCC, que as emissões ficam dezenas ou centenas de anos na atmosfera. Elas não desaparecem tão cedo da atmosfera. Isto, em primeiro lugar, elas ficam lá e estão permanentes, pelo menos no tempo de vida dos humanos. E que o processo é irreversível. Isto é, as alterações climáticas que nós estamos já a viver hoje são resultado de emissões feitas já há muitos anos. E que elas têm efeitos ao longo do tempo. E que existe uma história que tem uma história. Tem uma história que tem a ver não só com a Revolução Industrial, que começou na Europa, como todos sabem, mas também com a alteração do uso do solo, com as emissões de metano associadas a isso, e, portanto, começa em 1750 até o ano 2000. Isto é, sem percebermos esta história, não percebemos porque é que há emissões, porque é que há alterações climáticas, nem percebemos que não adianta apenas estarmos preocupados com as emissões de hoje. E diz o IPCC, a não ser que haja uma reversão. O IPCC diz claramente, a única forma de impedir que este processo continue e acelere é, mesmo que houvesse uma paragem total das emissões de um momento para o outro, as alterações climáticas iam continuar. A única forma delas poderem reverter é se pudéssemos fazer emissões líquidas negativas, ou seja, pudéssemos capturar ou armazenar CO2 de forma segura os gases de efeito de estufa, isto numa escala global.
que é uma coisa que um Estado não consegue pensar na escala global. Já vamos perceber porque é que não há emissões negativas, porque é que não há nenhum sistema para fomentar emissões negativas e porque é que o facto de não haver, como é que isso se torna profundamente perverso na luta contra as alterações climáticas. Ora bem, isto é de tal forma que as alterações, eu queria antes este slide, isto é de tal forma que o que é que está a acontecer por causa de não haver esse enquadramento global? Já há máquinas para captar CO2, tecnologias, e em vez de estarmos a limpar um problema que é de todos, como só trabalhamos com os fluxos através do Acordo de Paris, o objetivo do Acordo de Paris é controlar o total das emissões globais, e como não temos enquadramento jurídico global, o que é que acontece? Agora que temos as máquinas, já podemos continuar a emitir. Porque eu agora faço uma emissão e, em vez de eu fechar a indústria, ponho aqui um sistema de captura que neutraliza. E o problema continua lá porque está no passivo. Isto é, estamos só a trabalhar com fluxos quando temos o estoque que está completamente fora da segurança. E o estoque não é de ninguém. E essa é a grande questão que se coloca aqui. Isto é de tal forma que a União Europeia, na Lei Europeia do Clima, para não acontecer isto é, para a capacidade que agora está a surgir de capturar CO2 através de máquinas e de melhoramentos de remoções através de sistemas naturais, para evitar este paradoxo, na Lei do Clima já se põem limites à captura de CO2. Está aqui, começou nos 225 milhões de toneladas equivalente de CO2, como não estamos a conseguir controlar as emissões conforme o desejado, isto já aumentou para 256 e para 310 milhões de limite de captura de CO2. Vejam só esta situação surrealista. Estamos com o estoque completamente fora da margem de segurança e estamos a pôr limites na captura de CO2 para não termos o efeito perverso de não reduzirmos as emissões. Quando o que mais precisávamos era fazer todas as emissões negativas possíveis. Isto quer dizer o quê? Que não temos enquadramento jurídico, que não percebemos o todo. Cada um pensa por si e ninguém pensa que o si depende do todo, por mais que a gente faça aqui, não consegue fazer isto sozinho. É importante ter os números na cabeça. Por ano nós emitimos cerca de 40 gigatonnes de CO2. Nós, humanidade, CO2 na atmosfera. Por ano os ecossistemas que existem capturam entre 3 a 5 e o que nós precisávamos daqui até 2050 era de capturar entre 70 a 220 gigatonnes de CO2 da atmosfera para conseguirmos cumprir, temos 50% de chance para cumprir o 1.5 que o meu colega Will Stephen dizia, nem sequer deveria ser um objetivo. E, portanto, o que nós temos é isto, o carbon capture, e as tecnologias servem para manter a indústria fóssil a trabalhar. E então, nós precisamos limpar o CO2. Como é que será possível remover CO2 acumulado em excesso? É possível fazer emissões líquidas negativas sem enquadramento jurídico? Esta é a pergunta. Quais são os custos e feedbacks económicos, políticos, sociais e ambientais de não o fazermos? A questão está, pôr toda a Europa, por exemplo, com os objetivos climáticos que tem, a trabalhar nesse sentido, em pôr restrições aos agricultores, a pôr restrições à indústria, em pôr isto e aquilo, sem haver um enquadramento global, qual é o resultado? É aquilo que nós estamos a assistir. Não temos resultados, temos na mesma as alterações climáticas, não temos os benefícios económicos, porque estamos mais limitados que os outros a produzir e temos mais imposição que os outros, e depois os produtos de fora entram na mesma, sem as limitações que nós temos, e temos a revolta nas ruas, e temos tudo mal. Tudo corre mal. Nem os objetivos legítimos que a Europa tem obtém os resultados climáticos, obtém os resultados políticos, obtém os resultados económicos. E há aqui problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Vocês vejam a diferença entre... Hoje tivemos aqui de manhã o pai da COP92, o professor Celso Laffer,
em que, reparem, na COP92, na Convenção de 92, o objetivo não era controlar as emissões. O objetivo da COP92 era o total de concentração de CO2 na atmosfera, que é muito diferente de controlar as emissões. Muito diferente, como vamos ver. O Acordo de Paris, o objetivo é controlar o total das emissões, sem querer saber do que está no estoque. Controlar os fluxos sem ter em conta o estoque. Isto tem efeitos altamente perversos. Ora bem, e temos este problema jurídico estrutural. Eu encontrei nesta frase da Catherine Millan a essência do problema. A diferença entre res núleos e res comunis em termos jurídicos. A atmosfera e os oceanos são coisa de ninguém. Res núleos. E, portanto, tornaram-se na lixeira da humanidade. Isto é, quando eu mando para lá CO2, eu não estou a provocar uma violação na esfera jurídica de ninguém. Aquilo é uma lixeira, não é de ninguém. É uma coisa de ninguém. Se fosse res comunis, era de todos, de toda a humanidade. Mas era de todos. Muito diferente de ser lixeira. Então eu estava a provocar danos jurídicos na esfera de cada um. Ou se fizesse um benefício a res comunis, eu teria o direito de ser beneficiado, compensado pelos benefícios que gerei a todos. Isto muda tudo. Isto muda tudo. O que nós temos no Acordo de Paris hoje é um acordo em que tenta pôr menos lixo numa coisa que continuou a ser lixeira com o Acordo de Paris. E enquanto for lixeira, vai ser sempre lixeira. Podemos fazer todos os acordos para pôr lá menos lixo. Mas aquilo é uma lixeira e ninguém vai limpar a lixeira. Porque aquilo é coisa de ninguém. E este é um problema estrutural do direito. Porque o direito evoluiu sempre. E nisto ainda não evoluiu. O direito continua a olhar para o planeta com os óculos de 1648 do Tratado de Westfália, quando nasce o conceito de Estado e de soberania. É o tratado fundador, digamos, do direito internacional moderno, que é o Tratado de Westfália. Para o Tratado de Westfália, o planeta é um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, ponto. É um território. Não é? Em que depois de vários acordos do Tratado Internacional do Direito do Mar, em que se dividiu também o mar, é um território dividido entre Estados, em que, digamos, nesta visão jurídica do planeta, o planeta é um território, 510 milhões de quilómetros quadrados, divididos entre Estados, em que as partes que sobram das divisões são os bens comuns globais. O mar alto, os fundos marinhos e a Antártida com um estatuto jurídico ainda mais complexo. E este conceito deixou completamente de fora, ou digamos que é insensível, é esta dimensão funcional, não estou a conseguir pôr a funcionar, do planeta. O sistema funcional do planeta que não existe para o direito. Isso é uma coisa que não existe, que o direito não reconhece. Ora bem, estamos a falar de problemas estruturais que estão por trás desta dificuldade que nós temos em abordar a questão climática e abordar tudo isto, como disse a Maria Fernanda, porque o clima é tudo isto. É tudo isto. Então nós temos um aspecto funcional do planeta que aqui não está a funcionar e temos o território estático. A primeira vez que uma organização internacional levantou este problema foi precisamente em 2021, quando a Comissão de Direito Internacional diz uma coisa que tem que ser distinguida é a atmosfera do espaço aéreo. Ok? Uma coisa é o espaço aéreo, que é território estático do Estado, outra coisa é a atmosfera que circula pelo planeta inteiro. Mas não define a atmosfera, ou o que ela diz que é intangível, mas também não dá o estatuto jurídico. Aliás, na discussão, depois do relatório da Comissão de Direito das Nações Unidas, o relatório vai à Assembleia Geral, e na discussão, a Holanda pergunta muito bem, ok, isto até é verdade, mas então qual é o estatuto jurídico da atmosfera? Em 2021 ainda andamos a discutir isto. Ninguém sabe qual é o estatuto jurídico da atmosfera.
confunde-se uma divisão de espaço. Eu posso impedir o avião de entrar no meu espaço aéreo, é verdade, mas não posso impedir a circulação atmosférica nem a composição bioquímica da atmosfera. Essa é comum. Duas coisas completamente distintas, uma funcional, outra espacial, estática, que devem ser distinguidas, foi o que disse a Comissão de Direito Internacional, e, digamos, este é o trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos. Digamos, esta é a primeira doutrina sobre o aspecto funcional do planeta, ainda sem consequências jurídicas, é apenas doutrina que foi feita, uma enorme evolução conceptual. Ora bem, e o que é que nós estamos aqui a falar em concreto quando a Maria Fernanda disse que nós em Portugal, por causa do slide, temos o objetivo de reconhecer o clima estável como património comum da humanidade? O que é isso? O que é afinal o clima? Como é que a gente define o clima do ponto de vista jurídico? Não é? Vocês tentem se pôr na cabeça de um jurista, que tudo tem que ser dividido e atribuído a alguém, e agora vem uma coisa que anda aí a circular por todo lado, que não conseguimos dividir nem abstratamente. Nós dividimos abstratamente o espaço do oceano, mas não dividimos nem sequer abstratamente a circulação dos oceanos, nem a circulação atmosférica. E como é que nós vamos representar isto do ponto de vista jurídico? Como bem para pertencer a todos ou não pertencer a ninguém? Esta é uma questão complicada e que nós temos trabalhado. Quer dizer, o que é o clima estável? O que vocês têm aqui é o tamanho da calote polar no Ártico nos últimos 100 mil anos. E o que é que aconteceu nos últimos 11 mil anos? Há ali o período do Holoceno que trouxe uma estabilidade climática sem paralelo que se saiba na história do planeta, em que o CO2 esteve sempre entre os 280 partes por milhão e os 350 partes por milhão, e que quando o professor Will Stephan, a primeira vez que foi ao Porto, em que entrou no projeto, eu lembro a primeira conferência, ele mostrou este slide, e depois no almoço ele disse, o problema é que a agricultura surge aqui, não é? Nos 8 mil anos, porque antes não havia CO2 suficiente na atmosfera para fazer agricultura. As plantas não cresciam. Plantávamos e a planta não crescia porque não havia CO2 suficiente para crescer. E, portanto, era impossível fazer agricultura, ou ser possível fazer agricultura, era impossível a acidentalização, a construção de sociedades, a propriedade, o direito. Isto é, sem o CO2 dentro dos limites não havia nada. E não havia sociedade, digamos, organizada como nós temos. Então, todo este trabalho foi como é que nós definimos esse aspecto funcional do planeta. Como o definimos, como o podemos medir, a quem deve pertencer. São as três perguntas com o objetivo de depois como é que pode ser governado. Como defini-lo? Hoje já temos conhecimento e aqui a Convenção do Rio de 92 deu um grande contributo porque ela define o sistema climático como o conjunto da atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera e as suas interações. E é aqui nas interações que nós temos este aspecto funcional e as alterações climáticas são uma alteração nestas interações só que a Convenção do Rio define o sistema climático, mas não lhe atribui um estatuto jurídico. Isto é, não diz o sistema climático deve ser de toda a humanidade. Só define o estatuto. Isto é, só define o sistema climático. Nós, em 2016, lançámos um livro, o SOS Treaty, em que, depois de anos de discussão, o que é o software, o que é essas interações de que falava a Convenção de 92, distinguir o software do hardware. O que é um clima estável? É um determinado software que surgiu a seguir ao Holoceno, que corresponde a uma circulação termodinâmica, diferenças de temperatura entre o polo e o equador, que, com estas diferenças, o ar circula de forma relativamente estável, assim como os oceanos, que dão origem a esta estabilidade climática. Não é? Portanto, a estabilidade climática é uma determinada forma de funcionamento do planeta que é regular. O que é que nós estamos a assistir? A uma alteração deste software. Temos zonas com chuva e outras com calor, porque aquilo que antes circulava de forma estável, uma termodinâmica estável, passou a uma termodinâmica instável. E, portanto, nós estamos a falar do bem intangível. Nós não estamos a falar da matéria, estamos a falar de como a matéria e a energia circulam no planeta. Portanto, isto é verdadeiramente intangível, é software. Não é território, é software. O padrão estável e o padrão instável. As alterações climáticas é uma alteração neste software do planeta. Hoje de manhã falámos de direito espacial e no espaço há bens
naturais intangíveis, que não são ideias humanas, já vamos falar disso. Há bens intangíveis naturais que são património da humanidade, que são objetos jurídicos reconhecidos pelo direito. A órbita geoestacionária, a órbita da Lua, as frequências magnéticas, são reguladas pelo direito e são objetos jurídicos. A pergunta é, se já reconhecemos bens intangíveis, naturais, no espaço, por que não podemos reconhecer no nosso planeta e fazer disso um suporte jurídico global para toda a humanidade? Como o bem mais precioso que nós temos na Terra. Eu costumo dizer, naquela questão do planeta, todos os planetas que conhecemos têm território, um maior ou mais pequeno. O único que tem um sistema a funcionar de suporte da vida que a gente conhece é este. Então esse é o nosso bem jurídico, que devia ser jurídico, que não é neste momento, mais valioso. E os bens intangíveis têm uma longa história no direito. Aquilo que eu costumo dizer que se passa nas COPs é um bocadinho a discussão antes do copyright law, da lei do direito de autor, antes de haver separação entre livro e ideia e considerar a ideia como bem intangível autónomo, era a guerra total, não é? Quando se comprava o livro, comprava-se a ideia, o autor dizia que a ideia era dele, o outro dizia que comprava, e era impossível haver uma sociedade de conhecimento porque não tínhamos solução jurídica para isso. Com esta solução jurídica passou a eu compro o livro, não compro a ideia, e podemos investir, podemos fazer conhecimento, podemos divulgar conhecimento, porque não estamos a roubar ideias uns aos outros, e quem rouba, há um sistema jurídico para isso. A mesma coisa tem a ver com as florestas. A Amazónia é do Brasil, mais dos outros países, os serviços que a Amazónia presta são intangíveis e dispersam-se por todo o planeta. Não ficam aqui. Se tivermos um suporte jurídico global, capaz de capturar aquilo que as sociedades hoje chamam de externalidades, que são externas ao Estado, se formos capazes de fazer isso, podemos construir uma economia que produz bens intangíveis globais. Só que para isso precisamos de uma solução jurídica. Eu vou avançar um bocadinho e hoje já podemos medi-lo. Já temos os limites do planeta que definem o espaço de segurança da humanidade, e esse espaço não é um espaço territorial, é um espaço qualitativo, feito de 9 indicadores que definem e que traduzem o bom funcionamento do sistema terrestre, que corresponde ao clima estável. E então, porquê é que tem que pertencer a alguém? Precisamente porque se não pertence a ninguém, é uma lixeira. E podemos fazer acordos para pôr menos lixo na lixeira, mas não vamos resolver o problema. E, portanto, só mais estes 2 slides. Em 1988, a primeira proposta, quando surge a questão do clima nas Nações Unidas, é que seja património da humanidade, e o que nós temos hoje foi que não é o clima que é património da humanidade, são as alterações climáticas que são uma preocupação comum da humanidade, que é o Acordo de Paris. Isto está logo no Paris Agreement, no preâmbulo do Paris Agreement, a dizer as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade, o que quer dizer que o Acordo de Paris continua a ser uma tentativa para pôr menos lixo na lixeira, que continua a ser lixeira. E, portanto, continuamos com o problema estrutural e continuamos num sistema de só tratar de emissões, tentar reduzir emissões, neutralizar emissões, e o passivo que está para trás não é de ninguém. E eu vou terminar aqui e dizer, um projeto de limpar o passivo podia trazer vantagens para todos, podia ser o fundo para um acordo entre a Europa e a América do Sul, podia ser um fundo de acordo para as responsabilidades históricas. Reparem, a Europa já está a discutir a neutralidade, quer a neutralidade de 2050. Isso não lhe garante um clima estável na Europa. Porque é que não vamos fazer um programa de emissões negativas sem dar origem a direitos a novas emissões, para ir para o mercado, com a América do Sul, assumindo as responsabilidades históricas da Europa e dos países desenvolvidos, permitindo um acordo entre história, entre povos, e com vantagens para todos. Com vantagens para os europeus, que podem ter um clima mais estável, com vantagens para aqui, que podem ter um clima mais estável, em que podem-se compensar, inclusive, as condicionalidades dos produtos e as regras de produção ecológica também aqui na América do Sul, porque isso traz vantagens para a América do Sul, traz vantagens para todo o planeta, traz vantagens para os europeus. É preciso olhar disto a partir de um ponto de vista e assumir responsabilidades, é ter menos prejuízos, é construir um futuro comum com todos. E para isso precisamos de um património comum. Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo. E eu vou usar brevemente o precedente da Lari, tecido hoje de manhã, antes de abrir para comentários e antes de questionamentos, etc., dar alguns pitacos, né? E eu concordo plenamente com o Paulo na questão do patrimônio comum da humanidade, mas eu também acho que é preciso que nós tenhamos em mente que é impossível, sob o ponto de vista de qualquer lógica, que se utilize na solução de um problema as mesmas premissas e a mesma lógica que gerou o problema. E é esse o grande nó do Acordo de Paris, né? Se todos os planos nacionais de contribuição determinada, se todas as metas de redução de emissões de gás do efeito estufa feitos pelos Estados-membros do Acordo de Paris, que já se comprometeram, porque 15% dos membros do Acordo de Paris não têm qualquer tipo de política pública ligada às mudanças climáticas ou à redução de emissões. Se todos cumprirem as promessas feitas até agora, a temperatura do planeta chega até o final do século 2,4 a 2,6 graus acima. Então, assim, a questão toda está também no esquecimento disso que o Paulo acabou de dizer, de se limpar o passivo, né? E os dados mostram isso. Em 92, quando assinamos a Convenção Quadro, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era 356 partes por milhão. Este ano nós batemos um novo recorde, 442 partes por milhão. Quando assinamos o Acordo de Paris eram 401 partes por milhão. Então não só as regras do Acordo de Paris não estão funcionando, como ainda que nós zerássemos as emissões todas, o planeta continuaria aquecendo por 20, 25, 30 anos, justamente por conta das características dos gases que continuam retendo calor e mantendo calor na superfície terrestre, né? E já que nós estamos falando brevemente de condições, né? O professor Carlos Nobre fala que nós temos que retirar, para alcançar a meta de 1,5 do Acordo de Paris. O professor Carlos Nobre fala que nós temos que tirar 6 bilhões de toneladas de CO2 ano da atmosfera. Daqui até 2050. Isso significaria plantar 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta. E voltar a pensar nos sumidouros que nós falamos lá em 92, na Convenção Quadro. E se a Rio 92 foi importante porque nos forneceu uma série de instrumentos jurídicos e foi um marco, infelizmente também a Rio 92 foi a grande porta aberta para que o capital capturasse as estruturas e tentasse subverter a lógica da proteção, fazendo privilegiar os seus interesses. Quando a Europa fala que as suas metas do Green Deal são alcançar net zero, ela não vai zerar as emissões, ela vai compensar. E seguindo a lógica dessas compensações, em algum lugar essas emissões vão ser feitas justamente porque nós temos grandes lixeiras não definidas, grandes espaços juridicamente vazios, né? E vejam, com todas as metas, com todo o Green Deal europeu, só no ano passado, os principais bancos europeus investiram mais de 30 bilhões de euros em empresas profundamente envolvidas com desmatamento e com emissão de gases do efeito estufa. Então vejam, é preciso que nós criemos novas lógicas, né? Ah, mas é o que temos? É o que temos, mas então vamos fazer direito, né? E aí, apenas para mencionar, vejam que nós estamos comentando as tragédias ambientais no Brasil. Em 2023 o Brasil bateu recordes de desastres, de eventos extremos climáticos e desastres, com centenas de mortos, com bilhões de reais em prejuízos, mas não se fala na responsabilidade dos agentes políticos que vêm desmontando a legislação ambiental. Sobretudo agora, o Congresso continua tramitando o famoso pacote da destruição, né? E só o governo do estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 3 anos, alterou 480 pontos da legislação ambiental. Apenas alguns pitacos para a gente refletir. E eu agora vou, até por uma questão de manutenção de horário e de horário também da Maria Fernanda, vou abrir para perguntas. Professor Ricardo Abramovay, temos mais uma ali.
Tá, não, tudo bem. Então, vamos ficar então com a pergunta do Ricardo e da nossa colega ali. Muito obrigado. Parabéns pelas apresentações muito esclarecedoras. Eu sinto falta o raciocínio que o Paulo fez, que é interessantíssimo e com muitas, para mim, novidades, me leva a uma reflexão sobre o papel do setor privado nessa equação. Ou seja, eu acho que nós nos voltamos para as políticas públicas, com razão, as políticas públicas locais, subnacionais, nacionais e multilaterais são extremamente importantes. Agora, quais são as consequências para o setor privado daquilo que você está falando? Por exemplo, um estudo recente de uma organização britânica chamada SHARE, de compartilhar, Share Action, sobre as empresas de seguro, mostra que, quando se pega 65 maiores empresas de seguros do mundo, elas continuam, mais da metade delas, investindo nas piores formas de combustíveis fósseis para garantir, para dar seguro para atividades de fracking, etc., as piores atividades fósseis. Elas investem em atividades fósseis. Quando você pega a indústria química europeia, que prometia uma limpeza química do continente, nem de longe isso está acontecendo. Então, como é que essa ideia dos bens comuns, que não podem ser considerados de ninguém, mas que são comuns, mas que as empresas usam, pelos quais elas nada pagam, destroem e que muito dificilmente elas incorporam a seus custos. Houve um momento em que uma empresa de consultoria chamada Trucost estimava os custos os custos ocultos do funcionamento do sistema econômico, e eu me lembro que uma das conclusões era que, se as 1.500 maiores corporações globais pagassem pelo uso dos serviços ecossistêmicos dos quais dependem, seus lucros cairiam a zero. Então, a minha pergunta é: como é que fica essa constatação que não cessa de se... Quer dizer, a Trucost parou de divulgar essas informações, não sei bem por quê. É curioso. A partir de 2015, não teve mais esse relatório. Eu cheguei a fazer alguns artigos sobre esses dados. E como é que fica dentro do teu raciocínio essa constatação que vai muito além daquilo que os economistas chamam de externalidades, que é quase um eufemismo elegante para falar de destruição pura e simples? Obrigado. Por favor, você diga seu nome para quem está assistindo a gente pelo YouTube. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a apresentação de vocês. Meu nome é Camila, eu sou aluna de mestrado em Ciência Política e eu também sou pesquisadora da cátedra. A minha pergunta, enfim, é um comentário, uma pergunta, e o professor João já falou um pouco sobre isso. É que vocês três mencionaram a Rio 92 e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, numa ideia de que a gente tinha que meio ambiente e desenvolvimento são ideias contrapostas. Só que, mais recente, talvez de uns 3, 4 anos para cá, a gente vem vendo que, na verdade, eles estão mais atrelados do que dissociados, né? Porque a questão da financiarização das mudanças climáticas e, enfim, do mercado de carbono, mercado de investimentos, tudo isso requer alguma previsibilidade. E a gente está vendo que as alterações climáticas não nos dão previsibilidade. Então, eu queria perguntar, assim, ouvir um pouco mais de vocês sobre se olhar para as mudanças climáticas pelo viés econômico pode fazer com que a gente
mude o que a gente está fazendo. Que esses 30 anos tenha mudado de curso. É isso, obrigada. Obrigado. Álvaro, podemos deixar para a segunda rodada, só para abrirmos para Maria Fernanda? Sim, só porque a Maria Fernanda tem horário. A minha pergunta era para a Maria Fernanda. Então, por favor. Maria Fernanda, Álvaro te hace uma questão. Maria Fernanda, muito obrigado pela sua intervenção e pela sua participação também no livro da cátedra. Estamos na expectativa do seu texto, que será certamente muito importante para o nosso projeto. A minha pergunta, como nós estamos num tema das relações da Europa com a América Latina, e como nós vemos o sistema multilateral tão fragilizado, eu perguntava se tivesse a fazer uma proposta aos líderes europeus, já que eu falo como europeu neste caso, de como poderiam convergir com a América Latina numa proposta global que pudesse ter um impacto real nas Nações Unidas, no processo decisório a nível global. Qual era a proposta que fazia? Está a ver? Agora está perante o Conselho Europeu. E o Conselho Europeu convidou a Maria Fernanda Espinosa para dizer, sugira-nos o que é que nós devemos propor, porque até agora o acento é posto nas relações comerciais, não é? Com alguns anexos ambientais. Mas o comércio hoje está paralisado, os acordos comerciais não têm, possivelmente têm futuro muito pouco seguro, não é? O que é que proporia? Álvaro, discúlpame, pero me parece que la señal acá no está bien porque no escuché muy bien tu pregunta. Pedazos de ella. Si estuvieras adelante del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, ¿qué propuestas harías para una política ambiental más justa y de integración, sobre todo mirando a Latinoamérica? Bueno, yo pienso que primero es necesario reconocer los aportes que hace América Latina a los servicios ambientales globales. Y me parece que es muy importante que empecemos a valorar el aporte de esos servicios ambientales a la economía mundial. Por principio, me parece que es muy difícil ponerle un valor a bienes que son invalorables, que no tienen valor crematístico, pero en el mundo de hoy finalmente resulta que los reservorios de agua dulce y que la diversidad y que los recursos genéticos están precisamente en regiones como América Latina, y me parece que se debe partir por ese reconocimiento. Lo segundo, me parece que los compromisos en materia de financiamiento que se han hecho para una transición ecológica y climática justa no han sido honrados, no han sido cumplidos, y que por lo tanto ahí también hay una deuda pendiente. Y tercero, me parece que deberíamos tener un diálogo mucho más franco y abierto de mirar la huella de carbono y la huella en general del patrimonio de la naturaleza que está contenido en las cadenas de valor y en las cadenas de suministro, ¿no? Yo creo que esas son discusiones que hay que tener, y que me parece que en este momento no tenemos alternativa, en el sentido de que la crisis ambiental es tan profunda que está amenazando la supervivencia de la especie humana en el planeta, sin ser alarmista, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces me parece que con la misma energía que hay este pacto, el European Green Deal Package de incentivos y de apoyos y de aportes, debería pensarse más allá de las fronteras de la Unión Europea, y pensar en una suerte de partenariado y de alianza global por los servicios ambientales y por la integridad ecológica del planeta, ¿no? El problema es que es muy difícil avanzar en una conversación cuando estamos hablando
que más de 700 millones de personas en el mundo no tienen energía eléctrica y que la pobreza extrema se sigue incrementando y las brechas de desigualdad se siguen ampliando y que tenemos un sistema financiero internacional que realmente no reconoce esas diferencias que existen. Entonces, si estuviera en el Consejo Europeo, pues lo primero que haría es tener un diálogo, pero un diálogo franco y abierto, no la negociación de línea por línea que solemos tener en las conferencias de cambio climático, pero un análisis serio del tema de la huella de carbono y la huella ambiental en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, la valoración adecuada de los servicios ambientales que prestan los países, por ejemplo, de América Latina, y un poco volver a mirar los acuerdos de asociación que nuestros países han firmado con la Unión Europea. Si bien, por ejemplo, el acuerdo con el Mercosur está paralizado, pero hay un acuerdo de asociación que se firmó, por ejemplo, con países como el mío, con Ecuador, pero yo recuerdo que ese acuerdo de asociación tenía 3 pilares. Entonces era el pilar comercial, el pilar del desarrollo de la cooperación y el pilar del desarrollo sostenible. Y yo creo que le prestamos atención solo al primer pilar, es decir, ver a nuestros continentes como mercados y no como espacios de relacionamiento social, espacios culturales de enriquecimiento mutuo, espacios de gran diversidad, sino simplemente como mercados. Y eso me parece que es un problema también de visión. Así es que yo creo que se necesita un diálogo franco, horizontal, respetuoso y abierto, que se ha empezado con la última cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que tuvo lugar el año pasado bajo la presidencia de España de la Unión Europea. Yo creo que ahí se avanzó en muchísimos de esos acuerdos y de esa necesidad de diálogo que espero pueda ser sostenida, ¿no? Y creo que es fundamental también una creación de confianza y buena diplomacia, ¿no? Basada en una relación horizontal. Y lamentablemente hay que reconocer que en las condiciones geopolíticas actuales hay una gran fisura, un gran quiebre de confianza entre los llamados países del norte y los del sur. Primero porque pues, hay problemas de flujos de recursos, de cumplir los compromisos y un incremento muy importante de la inversión en gastos militares en los países de la Unión Europea, ¿no? Por el propio contexto en el que estamos viviendo. Así es que es muy complicado decir no tenemos 100,000 millones de dólares para el Fondo Verde Climático, no tenemos dinero, pero sí tenemos dinero para invertir el 3% de nuestro Producto Interno Bruto en armas. Es complicada la conversación, sí. Pero creo que pues yo creo mucho en el diálogo y en la diplomacia y creo que pues hay temas que hay que retomar con seriedad. Muchas gracias, María Fernanda. Te agradezco por tu contestação. E agora, Paulo? Obrigado, Maria Fernanda. Eu ia responder às duas perguntas numa fase inicial na questão económica e depois separo a particularidade de cada uma. Esta questão da economia e os últimos relatórios são arrasadores. Nós temos de estar a analisar estas questões, quando eu digo analisar isto sob um novo ponto de vista, porque nós estamos numa ameaça existencial. E, portanto, a partir daqui, nós temos que ter, digamos, todos a humildade de podermos pensar diferente. Porque é que nós, em 30 anos, não conseguimos resultados? E a questão da economia e dos privados, e a questão que ali, não me lembro, não peço desculpa, aquela aluna questionou. Os últimos relatórios do Banco Central Europeu sobre os riscos do clima apontavam para prejuízos, isto é, muito mais caro não cumprir o Acordo de Paris do que cumprir. As seguradoras suíças, as resseguradoras, a dizer, há um ponto em que os benefícios privados de cada um são menores que a parte que lhe cabe dos custos que gera a todos. Isto é na lógica da ação coletiva, enquanto os meus benefícios privados
são maiores do que os custos que eu partilho com todos, que me calham a mim, eu continuo a usar o comum para meu benefício próprio. Há um ponto em que isto se inverte, em que os prejuízos começam a ser maiores para mim e para todos. E é este ponto que nós estamos perto de chegar. Nós estamos perto deste ponto. Em que os privados vão perceber que custa-lhes mais não produzirem os bens ambientais do que o fazerem. Em que tudo aquilo que produzem lhes começa a trazer mais prejuízo. O problema é que isto não é apenas uma questão económica, é uma questão de física, e quando nós chegamos a esse ponto, provavelmente já passamos o limite do ponto físico de não retorno. Mas, isto é, o problema aqui é aquilo que nós consideramos como criação de riqueza nas sociedades. Hoje, produzir um perfume ou produzir um telemóvel é considerado criação de riqueza na sociedade. Prestar um serviço ambiental para toda a humanidade, porque se dispersa, não é considerado criação de riqueza na sociedade. Porquê? Porque é uma externalidade, porque não somos capazes de pegar no serviço ambiental, meter num contentor e vender clima estável para aquele país e o clima ficar só estável para aquele país. Por isso é que nós precisamos de uma solução jurídica. Sem enquadramento jurídico, não há atividade humana. Não há atividade humana. Não há ação coletiva. Todos estão de acordo, não há ninguém no mundo que não esteja de acordo que os serviços de um ecossistema valem mais do que um telemóvel. No entanto, na economia, o telemóvel tem valor e o serviço da Amazónia não tem valor. A Amazônia só entra no PIB no chão, derrubada. Só o valor da madeira. Enquanto isto for assim, esqueçam todas as políticas ambientais a tentarem lutar contra uma coisa que não vão parar. Não vão parar. Porque a máquina da economia funciona assim. Isto parece um sonho, parece utopia. Ok? É utopia. O não fazermos, as próximas gerações estão aí e não vai haver nem economia, nem para os ricos, nem para os pobres. Porque não vai haver clima para ninguém. Quando se fala de ameaça existencial, é disto que nós estamos a falar. E, portanto, este é o momento único para, perante uma ameaça destas, a toda a humanidade, construirmos um acordo em que, de forma positiva, com um projeto de limpar a atmosfera, não é uma discussão se tu emites 10 ou emites 10 e 20 um crédito para tu emitir 10. Não é isso. É construir uma economia capaz de limpar a atmosfera. Capaz de restaurar ecossistemas e de dar esperança às próximas gerações. Não há nada que valha mais na economia, não há ninguém que me possa dizer que haja alguma coisa na economia que valha mais do que isto. E, portanto, ou nós fazemos um acordo em que todos ganhamos, os do Norte e os do Sul, porque os do Norte podem pôr dinheiro, mas têm como troca um clima estável e o futuro para as próximas gerações. E os do Sul a mesma coisa. Sem isto, podemos andar os anos que vocês quiserem em torno disto, não vamos conseguir. Pois para fazer isto, temos que aceitar que há um bem comum, que hoje não é bem comum, é reis núleos, é coisa de ninguém, que são lixeiras, e a nossa economia, as nossas relações, se nós fizermos um projeto que todos veem ganhos, que é limpar as lixeiras, todos podemos ganhar com isso e podemos chegar a acordo. Sem isto, não há condições humanas para chegar a acordo. Porque ninguém é otário. Isto é a condição número 1 da União Eurostram para ser possível a ação coletiva. Definir o bem, primeira condição, definir qual é o nosso bem comum, que não está definido, que pertence a todos. Segunda condição, criar regras congruentes entre a provisão do bem e a apropriação do bem. Sem isto, não há ação coletiva. Esta é a resposta um bocadinho essa para os privados. Os privados vão ter prejuízos como todos os outros. Já vão ter, cada vez vão ter mais, e vão perder o chão e vão perder dinheiro. É preciso que os privados também sejam compensados por fazerem uma agricultura que é capaz de captar carbono, por fazerem
preservarem florestas, porque é capaz de preservar o que lá está, não só as florestas novas, preservar as florestas que existem. E tem que compensar, os privados têm que ser compensados por estarem a prestar serviços de interesse comum a todos, por fazer uma provisão do bem público global. Isto pode ser feito se aceitarmos que existe um bem que não é territorial. Portanto, não precisamos ter medos de soberania, não há ameaças à soberania. O que eu pergunto é se algum Estado soberano pode exercer soberania sobre o seu território sem as condições biogeofísicas do planeta estarem a funcionar bem. Ficam soberanos sobre desertos sem povos. É isto o resultado de não terem soberania, de terem medo da soberania, é este o resultado. Portanto, a resposta para os privados é esta, a resposta para a questão económica é esta. A grande pergunta é o que é que vale nas economias, o que é que os jovens dão valor, quando vão para as manifestações, o que é que eles dão valor? Aos telemóveis ou a uma perspectiva de futuro? É esta, julgo eu, a resposta. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mais uma vez, Maria Fernanda, pela sua participação. Oi? Sim, não, então, já, e agora, em função de fazermos até um intervalinho para nossa, um intervalo para a nossa última sessão, eu encerro agradecendo a participação de todos e de todas que estão aqui presentes no IRI, que estão em casa nos assistindo pelo canal do YouTube. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Maria Fernanda, e daqui a pouco a gente volta.